Vereadores, público aqui presente, imprensa falada e escrita no nome de Valério e você, de olho em Gravatá e também Kiko por cá. Obrigado. Dou por aberta a quinta reunião ordinária do quarto período legislativo do ano 2023 da Câmara de Vereadores de Gravatá em 5 de dezembro de 2023, pontualmente às 10 horas e 23 minutos. Eu convido o vereador José Alessio para proceder à leitura do trecho da Bíblia Sagrada e peço a todos que fiquem de pé. Bom dia a todos. Bom dia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10, palavra do Senhor. Amém. Submeto à discussão e à votação a ata da quarta reunião ordinária do quarto período legislativo. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Pedir-se a atenção todos os colegas vereadores, considerando as matérias na pauta, na ordem do dia, só se encontra-se a prestação de contas do exercício de 2021 de responsabilidade do senhor Joselito Gomes da Silva, prefeito do município de Gravatá. Por este motivo, não haverá expediente e nem as explicações pessoais. O processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do senhor Joselito Gomes da Silva, prefeito do município, foi recebido nesta Câmara Municipal através do ofício do TCE-PE com o número 07/2023, comunicação de número 170-069, de 21 de agosto de 2023, para apreciação dessa Casa Legislativa. Cumpridas todas as formalidades constitucionais e regimentais, consta nessa ordem do dia para apreciação do plenário o julgamento e prestação de contas do exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do senhor Joselito Gomes da Silva, prefeito do município. Considerando que todos os vereadores receberam o parecer prévio e foi proporcionado o acesso aos autos do processo de julgamento e quaisquer pessoas sendo processo público, conforme publicações oficiais disponíveis na secretaria dessa Casa Legislativa, desde 20 de setembro de 2023 até a presente data. Submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura dos pareceres prévios das peças de defesa. Desta forma, será lido o parecer da comissão mista pelo relator, quem estiver de acordo. Permaneça sentado e, ao contrário, fique de pé. Ok, aprovado. Por deliberação do plenário, de acordo com o artigo 215-K do Regimento Interno, está concedida a palavra ao vereador Reginaldo Pereira da Silva, que na comissão mista especial foi o relator para o seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. Parecer 02 de 7 de novembro de 2023, Comissão Mista de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Relator Reginaldo Pereira da Silva, matéria: prestação de conta do prefeito Joselito Gomes da Silva, relativo ao exercício de 2021. Relatório: vem a análise desta comissão mista a prestação de conta de Joselito Gomes da Silva relativa ao exercício do seu mandato enquanto prefeito do município de Gravatá no ano 2021. Acompanhe cópias, processo do TSE Pernambuco, número 221-0520, dígito 1, e defesa escrita de respectivo gestor municipal, pugnando pela aprovação das contas subjúdice, com ressalva
em conformidade com o parecer prévio proferido pelo órgão fiscalizador. É o suscito relatório, análise técnica e análise de prestação de conta ao exercício financeiro 2021, após o processo administrativo regularmente promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conclui que a gestão do prefeito Joselito Gomes da Silva apresentou algumas infrações legais ao saber: letra A, influente na manutenção do desenvolvimento do ensino, aplicando 23,74% da receita, quando a Constituição Federal preconiza o mínimo de 25%. B, despesa com recursos do Fundeb sem lastro financeiro. Letra C, adoção patronal recomendada na avaliação atuarial. D, crise atuarial no regimento próprio da Previdência Social, RPPS. E, falta de adoção de líquida sugerida na avaliação autorial, bem como assim possível, não circulando significativamente subestimada. Todavia, o parecer de autoria do relator, do conselheiro Valdeci Pascoal, apontou que, à luz dos elementos concretos no procedimento, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade incumpridos na LIDB, Lei de Instrução de Norma de Direito Brasileiro, entendeu pela recomendação de aprovação com ressalva. A recomendação pela aprovação com ressalva considerou nos termos alencados no parecer, considerando os termos do relatório de auditoria, documento 90 das defesas apresentada pelo DOCS 99A-102. Considerando a aplicação de 71,3% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistrado da educação básica, respeitando os preceitos da Receita, número da Lei Federal número 11.494/2007, considerando a aplicação de 17,18% da Receita em ação e serviço de saúde, superando o mínimo de 15% do exigido. Pela ordem legal, na conformidade com a Constituição Federal, no artigo 6º da Lei Complementar 141 de 2012, no artigo 7º, considerando a despesa total de pessoal final do exercício financeiro em 51,59% da receita corrente líquida, conforme a RGF terceiro quadrimestre de 2021, observando o limite de 54%, conforme a Carta Magna, artigo 37 e 169 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 19 e 20. Considerando o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devido ao regimento próprio de Previdência Social, em consonância devido ao regimento próprio da Previdência Social, RPPS, em consonância com a Lei Federal 9.707/98, a Constituição da República, nos artigos 37 e 40. Considerando o recolhimento integral das contribuições previdenciárias, parte patronal, devidamente ao regime próprio de Previdência Social, RGPS, em respeito à Constituição da República, no artigo 37, 195, 201 da Lei Federal 8.212, 91, no artigo 20, 22 e 30. Considerando a boa situação orçamentária e financeira do Poder Executivo em 2021, haja visto o superávit de execução orçamentária de 16.074.097.44, superávit financeiro de 44.417.887.823,36,
liquidez imediata, e 1.2, demonstrando boa capacidade para honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo e se considerando apenas sua disponibilidade de caixa em banco e a liquidez corrente de 2,27, em consonância com a Constituição da República, no artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 1º, considerando e respeitando o limite de 120% da receita corrente líquida ao que se refere à dívida consolidada líquida, DCL, observando o disposto na Resolução 740 de 2001 do Senado Federal. Por tais razões, o referido parecer considera que, apesar das improbabilidades, estas não são suficientes para desaprovar o exercício fiscal. Ora, assim, incorre no documento de determinações pontuais que deve ser observada para fins de correção, a saber: determinar, com base no disposto do artigo 69, combinado no artigo 70, o inciso 5, ambos da Lei Estadual número 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Gravatá ou a quem vier sucedê-lo, que atenda nos prazos indicados, se houver as medidas a seguir relacionadas. No prazo até o final do exercício financeiro de 2023, compensada a diferença do valor não aplicado em 2021, devidamente corrigido para alcançar um percentual mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino no computo desse exercício de 2021, além de permanecer o dever constitucional e, em 2021, exercício posterior, aplicar acima dos 25% da receita em educação, conforme preceito cogente do artigo 119 do caput parágrafo único da ADCT, pela redação do EC número 119/2022, C do artigo 6º, do artigo 6º, 37 e 202 da Constituição Federal. Atender prazo e dever a aplicação de percentual mínimo de 25% na receita da manutenção e desenvolvimento do ensino. Terceiro, atender para o dever de adotar as providências necessárias para corrigir os erros do registro de previsões de matemática previdenciária no balanço patrimonial, de forma a evidenciar corretamente o passivo autorial do ente, visando dar a dívida transparente sobre a situação patronal do RPPS e aos participantes do regimento, aos contribuintes e à sociedade no prazo de até 180 dias da aplicação deste acordo. Atender para o dever de adotar a alíquota sugerida na avaliação autorial, a qual corresponde o percentual que poderá conduz ao RPPS uma situação de equilíbrio autorial e médio ao longo prazo. Quinto, atender para o dever de enviar projeto de lei orçamentária anual com uma previsão razoável da receita, bem como com um limite, adequando o instrumento legal para a abertura de crédito adicional, de forma que o orçamento anual constitua efetivamente instrumento, planejamento e controle. Sexto, atender para o dever de emitir demonstrativos contábeis
e fiscal com dívida consistente das informações sobre a Receita Municipal. Certo. Atender o dever de aprimorar o controle contábil por fonte e destinação de recursos, a fim de que seja considerado suficiente de saldo em cada conta para a realização de despesa, evitando assim contrair obrigações sem lastro financeiro, de modo de preservar o equilíbrio financeiro fiscal do município. Oitavo, atender o dever de adotar medidas para que os créditos da dívida ativa sejam classificados adequadamente de acordo com a expectativa de suas realizações e que as notas explicativas do balanço patrimonial evidenciem os critérios que fundamentaram seus registros no ativo circulante ou no ativo não circulante. Nono, atender para as consistências das informações sobre a receita e despesa municipal prestada aos órgãos de controle. Décimo, elaborar a programação financeira com base em estudo técnico financeiro dos ingressos municipais, de modo a evidenciar o real fluxo esperado das entradas de recursos e garantir a eficácia desse instrumento e de planejamento e controle. 11º, buscar e conhecer a realidade da rede de ensino com o melhor desempenho, a fim de elaborar e adotar ações vinculadas à política pública educacional, capazes de minimizar a influência da rede municipal de ensino e os problemas relacionados e desenvolvidos com cognitivo dos alunos da rede pública. Sendo assim, deu-se a conclusão à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez suficiente a prevenção da reincidência em futuros exercícios, cumprimento a determinação do órgão fiscalizador que integra o mesmo documento. Embora não investir de caráter vinculante, podemos ser superados por decisões de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, artigo 31, inciso 2º, CFE, parecer fiscal. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco reputa a ser adequando às circunstâncias do caso concreto, não se vislumbrando motivo para não ser referendado por esta Casa Legislativa. Neste sentido, considero as razões acima expostas, acompanhando o parecer prévio inserido aos atos do processo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, número 221.00520-1, em todos os seus termos. Terceiro, voto do relator. Faço aos expostos opinas pela aprovação com ressalva das contas do exercício 2021 do prefeito Joselito Gomes, nos termos do parecer prévio emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Gravatar, 7 de novembro de 2023, Reginaldo Pereira da Silva, relator da Comissão Mista de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Resultado da votação do relatório do relator. Parecer da comissão. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, em sessão realizada em 7 de novembro de 2023, opinaram unanimemente pela aprovação do relatório do relator, o vereador Reginaldo Pereira da Silva, do processo do parecer prévio,
do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, referente à prestação de conta do prefeito Joselito Gomes da Silva, relativo ao exercício do ano 2021. Opine-se pela aprovação, com ressalva das contas do prefeito Joselito Gomes da Silva, nos termos do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Estiveram presentes os senhores vereadores Reginaldo Pereira da Silva, Antônio Manuel dos Santos, Gidealdo Manuel Dantas, Valeriano Bezerra da Silva, Reginaldo Pereira da Silva e o Adeilson José dos Santos. Assim sendo, não havendo óbice, manifesta favoravelmente o acompanhamento ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a prestação de conta do prefeito Joselito Gomes da Silva, relativa ao exercício do ano 2021, pela aprovação, com ressalva das contas do prefeito Joselito Gomes da Silva, nos termos do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, apresentando a esta Comissão Mista de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, a Câmara Municipal de Vereadores de Gravatá, Pernambuco. Este parecer, Câmara Municipal de Gravatá, 7 de novembro de 2023, Comissão de Justiça e Redação, Reginaldo Pereira da Silva, presidente da comissão, Antônio Manuel dos Santos, relator, Gidealdo Manuel Dantas, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Valeriano Bezerra da Silva, presidente da comissão, relator, Reginaldo Pereira da Silva, Adeilson José Bento, membro. Reginaldo Pereira da Silva, relator da Comissão de Justiça e Redação de Finanças e Orçamento. Pronto, senhor presidente. Dou por encerrado a leitura do parecer do relatório. Ok. Tendo assim a palavra da comissão mista com pronunciamento do vereador Reginaldo Pereira, de acordo com o artigo 215-L do Regimento Interno, está concedida a palavra à defesa do senhor Joselito Gomes da Silva pelo tempo máximo de 20 minutos. Não está ausente a defesa do excelentíssimo senhor Joselito Gomes da Silva. Prosseguindo, de acordo com os artigos 166 e 215-S do inciso 3º do regimento interno desta Casa, a apreciação e a deliberação pelo plenário acontecerão em única discussão e única votação. Alguma dúvida, vereadores? Ok. O voto será nominal, aberto pela ordem da chamada, de acordo com os artigos 185, parágrafo 2º, 215J, ambos do regimento interno desta Casa. Antes de nós começarmos a votação, eu queria o microfone solto pela mesa para passar um a um que não tiver o microfone próximo. Em única discussão e única votação. Vossa Excelência vai ter, quando Vossa Excelência for chamado para ser votado, se quiser discutir, ok? Aí vai ter a discussão. Confira o microfone. Ok. O voto será pela aprovação ou rejeição da prestação de conta. Ok, pessoal? Vamos dar início ao voto. Adeilson José Bento vota pela aprovação do parecer junto com o parecer do tribunal ou pela rejeição da prestação de contas? Tribunal de Contas, pela aprovação do tribunal. Aprovação. Ok, senhor Adeilson. Doutor Antônio Manuel dos Santos vota pela aprovação ou pela rejeição? Sigo o Tribunal de Contas de Pernambuco. Ok, senhor Antônio, pela sua aprovação. Bruno Vilar Salles
Única discussão e única votação. Bom dia a todos. Bom dia, Vossa Excelência, presidente. Eu gostaria de dizer que a gente tem uma aprovação com ressalva do Tribunal de Contas, mas esta aqui, 11, Luiz, 11 recomendações para ser aprovado. Está dizendo aqui que a Prefeitura tem gastos insuficientes na manutenção do desenvolvimento do ensino, aplicado em apenas 23. As despesas com recursos do Fundeb sem lastro financeiro. Doação patronal recomendada na avaliação atuarial, criação de regime próprio de previdência social, falta de doação da alíquota sugerida na avaliação. Então, a gente tem diversas irregularidades. Sim, que por ano de pandemia, pelo entendimento do Tribunal de Contas, dá para ser sanada nos próximos anos. Em que, até o final do ano de 2022, que fosse regulamentada tudo isso. E por que eu estou dizendo isso antes de votar? Porque ano que vem vai vir a prestação de conta de 2022. E a gente não vai aceitar nada mais, nada menos do que a regulamentação dos gastos públicos, do que a recomendação que o Tribunal de Contas fez para a Prefeitura em colocar em ordem as despesas do município, em colocar em transparência toda a documentação necessária. A gente não pode deixar que o dinheiro do povo seja colocado desordenadamente. Então, eu quero dizer que vou votar a favor por conta do Tribunal de Contas que orientou, e eu não quero aqui dizer que a gente está fazendo politicagem com uma coisa séria. Então, o que a gente precisa agora, vereador Gil, presidente e todos, é que quando chegar a prestação de contas de 2022, seja votado também pela orientação do Tribunal de Contas, que pediu 11 recomendações à Prefeitura Municipal de Gravatá. Tem aqui improbidade administrativa. Se fosse outro cenário, realmente seria contestado aqui, essa prestação de contas não seria passada. Então, o que eu acredito é que, se tem como regularizar, o senhor prefeito, o senhor tem a obrigação, o senhor tem dever de regulamentar. E o Tribunal de Contas, quando ele aprova com ressalva, considerando diversos fatores aqui, com a Prefeitura colocar a cidade com, perdoe aqui, esqueci, dizendo que a cidade não está com um recurso financeiro em dia, que tem irregularidades que pegou de gestões passadas. Então, a defesa do município, ela é muito vaga nisso, onde ela não apresenta as documentações necessárias. Em que requisito? Em requisito do Fundeb, onde foi 71%, mas a gente sabe que tem muitas pessoas contratadas hoje recebendo pelo Fundeb em outras funções. Então, quando a gente leva isso em consideração, Luiz, a gente vê que não foi batido o limite necessário. Então, eu voto a favor, mas ano que vem, quando chegar a prestação de conta 2022, a gente vai ter que comprovar que ele regulamentou tudo isso. É só isso, pessoal. Ok, vereador, quer dizer que o voto de Vossa Excelência é pela aprovação, é isso? É pela aprovação. Ok. Continuando do rito, repetindo, o voto será pela aprovação ou revisão da prestação de contas. Edivaldo Trajano da Silva. Se o microfone estiver autorizado, o teu. Tá. Eu voto seguindo a orientação do Tribunal de Contas e também do relator Reginaldo Pereira. Voto pela aprovação das contas. Ok, vereador Nenê. Gidealdo Manuel Dantas, vota pela aprovação ou pela rejeição? Bom dia a todos. Presidente, eu vou seguir o Tribunal de Contas, que é o órgão competente para investigar isso. Então, ele está pedindo para aprovar. E o que o colega parlamentar Bruno Salles falou aqui,
é de muita importância. No ano que vem, na próxima conta, a gente tem que fiscalizar, ficar atento a que seja cumprida o mínimo de 25%. Então eu voto pela aprovação, presidente. Ok, vereador Gil. José Alessio de Farias, vota pela aprovação ou pela rejeição? Bom dia a todos. Senhor presidente, eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas, que é o órgão competente para dizer que está certo ou errado. Então eu acompanho o parecer e voto a favor. Ok, vereador. José Antônio de Medeiros Filho. Eu voto pela aprovação, presidente. Ok, José. José Romildo da Silva. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais colegas, bom dia aqui, público aqui presente, imprensa falada, escrita. Eu sigo o parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente, que é o órgão competente para analisar as contas do prefeito Padre Joselito. Ok, Zé Romildo. Leonardo Cortade Gestosa. Bom dia a todo o parlamento, bom dia a toda a população que se encontra aqui nessa casa. Eu queria dar uma discutida rápida na matéria. Queria deixar salientar eu, vereador Nino, vereador Regis e o senhor presidente dessa casa, o Eduardo. Desde 2013 estamos trabalhando juntos. Foram diversas contas de ex-prefeitos, e vocês sempre me viram na postura que quando uma conta veio para reprovar, independentemente de partido e compartidária, a gente sempre seguiu o Tribunal de Contas. Salientando, o vereador Bruno Salles, tem 11 requisitos que eu acho que o Tribunal de Contas ele foi muito taxativo naquela situação da pandemia. Você teve umas palavras felizes que você deu. A gente sabe que a gente tem que investir o dinheiro da gente, de cada cidade do Brasil, ao menos 25% no mínimo na educação e 15% na saúde. Mas eles relevaram esses 11 requisitos por conta de uma pandemia. Vamos esperar 2022. Não estamos aqui. Eu quero parabenizar cada um vereador que está sendo votado a favor, que é o órgão competente, e parabenizar a todos, que aqui ninguém tem. A gente luta pela cidade e não por cor partidária. Eu vou seguir o Tribunal de Contas e vamos aprovar a conta do atual prefeito em 2021. Ok, vereador Leonardo Cortade, parabéns pela sua postura. Leonardo José da Silva, sigo o parecer do Tribunal de Contas. Luiz Prequé Alves de Oliveira. Bom dia ao público presente, aos parlamentares. O meu voto é pelo parecer do Tribunal de Contas. Reginaldo Pereira da Silva. Senhor presidente, no qual processo que eu fui relator, onde nós vemos aqui que em 2021 realmente foi o ano da pandemia que atingiu muito essa da educação e partiu mais para a saúde. Aonde a saúde, quando ele investir 15%, foi investir 17,18%. Entendeu? Foi onde que realmente precisou mais das pensas médicas, foi naquele momento. Então foi investido 17,18%. E a educação é o seguinte, eu tive um momento com a secretária, ela disse que esse ano de 2023, onde o Tribunal de Contas pede que esse ponto 1,6, se eu não me engano, que faltou ser investido, que fosse coberto até 2023. E hoje a educação está investindo mais de 27%. Foi isso que a secretária passou para mim. Então só o ano de 2023 foi o prazo que eles deram, já está cobrindo. Mas feito você disse, que 2022 também venha com um percentual acima daquilo que nós esperamos. Meu voto é pelo parecer do Tribunal de Contas e do relator, aprovando as contas do exercício 2021 do prefeito Padre Joselito. Ok, Reginaldo. Tadeu Orlando dos Nascimentos Santos. Sigo o parecer do Tribunal de Contas, presidente. Ok, Tadeu. Valeriano Bezerra da Silva. Sigo o parecer de conta. Parabéns, vereador.
O Emerson Leandro de Araújo. Bom dia a todos e a todas. Sigo o Tribunal de Contas. Aprovo. Ok, pessoal. Encerrada nominalmente todas os parlamentares aqui presentes, sem nenhuma falta, encerrada a votação da prestação de contas do exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do senhor Joselito Gomes da Silva, prefeito do município, eu declaro com 15 votos aprovada com ressalvas, seguindo o parecer técnico do Tribunal de Contas. Eu agradeço a compreensão, a presença de todos os senhores vereadores e servidores desse poder. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a 5ª reunião ordinária do 4º período legislativo do ano 2023, pontualmente às 10h59, e a Secretaria da Casa enviará para Vossas Excelências as próximas reuniões. Meu muito bom dia a todos e todos fiquem com Deus. Pois é, pessoal, portanto, foi aprovado por unanimidade, todos os 15 vereadores votaram a favor da prestação de contas do prefeito Joselito do exercício de 2021. Um abraço aí e vida que segue.